Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa / tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Quero pedir para você, agora, no início, você já deixar o seu joinha. Depois, se você não gostar da aula, pode dar o seu dislike. Porém, deixa o seu joinha para vocês não esquecerem. Vocês não têm noção do quanto ajuda, do quanto me ajuda e ajuda o meu canal, o joinha de vocês e uma mensagem. Deixe uma mensagem para mim. Se vocês não quiserem deixar uma mensagem, deixem um emoji, deixem um coraçãozinho, deixem alguma coisa lá. Vocês não têm noção do quanto me ajuda. Outro sim, compartilhem. Vocês que conhecem pessoas que gostam de crochê, compartilhem essa aula com ele também. Eu quero pedir também para vocês, assistam pelo menos um comercial da minha aula. Tem uns comerciais bem compridos. Quanto a esses, fica a critério de vocês. Porém, assistam pelo menos um curto. Para vocês que não sabem, o meu ganho é através desses comerciais. Se vocês pularem um comercial, eu não ganho. Então, eu quero pedir para vocês, assistam pelo menos a um comercial. Também vou deixar na descrição o link da Shopee. Caso vocês precisem de agulha, de barbante ou de qualquer outro item, cliquem no link e vão lá na Shopee, eu sou afiliada da Shopee, e fazendo assim, comprando pelo meu link, vocês vão me ajudar. Então, eu vou deixar na descrição o link, cliquem lá e procurem o que vocês precisam. Desde já, o meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Este trabalho é um caminho de mesa ou tapete. Por que tapete? Porque eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 8. Vocês sabem que o fio 8 é para fazer tapete. Então, vocês podem usar ou como um caminho de mesa ou como um tapete. Então, para fazer esse trabalho, eu usei o barbante fio 8 e usei a agulha de número 4,5. Ele ficou pesando 382 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros. E no comprimento, de ponta a ponta, ficou com 82 centímetros. Lembrando a vocês que aqui é apenas uma sugestão. Vocês podem fazer no comprimento desejado. Eu trouxe, é a primeira vez que estou usando o fio 8. No meu canal ainda não havia usado o fio 8. Estou usando o fio 8 atendendo a pedidos. Agora, no momento, eu não lembro da pessoa que me pediu para fazer este trabalho. Há 2 aulas atrás, eu gravei este trabalho com barbante fio 6. E a pessoa me pediu para trazer no fio 8. Como eu ainda não havia trabalhado no fio 8, resolvi trazer no fio 8, atendendo a pedidos. Essa amiga me perdoe que eu não vou lembrar o nome dela que me pediu, mas está lá nas mensagens do caminho de mesa com esse mesmo tema anterior. Então, eu resolvi trazer no fio 8. Dependendo da visualização, se vocês gostarem do trabalho com o fio 8, eu posso sim trazer mais vezes. Vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem facinho, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. É como se fosse o desenho de um pinheirinho, por isso que eu trouxe nesse tom de verde Tiffany, para combinar com o gráfico, mas vocês podem fazer na cor que quiserem. O gráfico é bem fácil, tenho certeza que até mesmo você que é iniciante vai sim conseguir fazer. Tentei explicar o mais fácil que eu pude. Para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas, nesta e na outra, uma carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Outro sim,
Tem muita gente que pergunta como fazer mais largo. Aqui no gráfico eu não fiz mais largo, só fiz desse tamanho. Sugiro a vocês aumentarem a quantidade de quadrados. Aqui eu fiz com 3 quadrados, vocês podem fazer com a quantidade de quadrados que quiserem. Para aumentar a quantidade de quadrados, é só ir acrescentando de duas em duas correntes. No caso, se vocês quiserem fazer com 4 quadrados, vocês terão que colocar quatro correntes, porque será um quadrado deste lado e um daquele. Então, vocês vão estudar direitinho e fazer na largura que desejarem. Porém, no gráfico, eu só fiz nesse tamanho. Ok? Bem entendido até aqui. Sendo assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 8 e a agulha de número 4,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 57 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 57 correntes. Feitas as 57 correntes, vou marcar a última que fiz e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Aqui está a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui com 58 pontos altos, porque eu fiz 57 correntes, e as 4 correntes que eu fiz aqui para subir é o primeiro ponto alto. Então, fiquei aqui num total de 58 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A próxima carreira já é a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos por causa das 2 correntes que fizemos para subir. Teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui eu vou fazer 3 quadrados de 2 correntes. Então, vou fazer 1, 2 correntes, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior e vou copiar o terceiro ponto alto. 1 quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós fizemos aqui 3 quadrados. Vou fazer uma corrente e agora eu vou contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. Então, 1 e 2, uma corrente, e no mesmo ponto alto de base, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui um leque de 4 pontos altos. Ficou desta forma. Feito isso, eu vou fazer uma corrente, vou pular 1, 2, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 8 pontos altos. Então, eu já fiz 1, vou fazer mais 7. 2, 3, teremos um total de 8 pontos altos. Completei aqui os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito isto, vou fazer agora 6 correntes. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Feita as 6 correntes, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, apenas 2. No terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Então, eu fiz aqui 6 correntes, porém, pulei somente 2 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu já fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais 7 pontos altos, para totalizar 8 pontos altos. Então, aqui estão os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou repetir o leque. Então, vou fazer uma corrente, pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou repetir o leque de 2 pontos altos. Uma corrente. E no mesmo ponto alto, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Novamente, uma corrente, pular 3 pontos altos. 1, 2, 3, no quarto ponto alto, copiar o ponto alto. Vou fazer deste lado os 3 quadrados e finalizar com os 4 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei aqui a primeira carreira do gráfico. Então, eu subi com as 2 correntes, que é a altura do meu ponto alto, copiei mais 3 pontos altos. Ficamos um total de 4 pontos altos. Fiz aqui 3 quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3 quadrados. Fiz uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, eu fiz um leque de 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui eu fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Feito isto, fiz 6 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, eu repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, eu fiz aqui os 8 pontos altos, uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, fiz o leque, uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior, fiz 3 quadrados e finalizei com os 4 pontos altos. Então, o nosso gráfico será feito apenas aqui no meio. Deste lado e deste, nós vamos apenas copiar. Então, eu vou copiar sempre os pontos altos, os quadrados, e fazer leque sobre leque. Deste lado, da mesma forma. A alteração que teremos será aqui no meio. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui a nossa carreira, porque como eu falei, deste lado, nesta ponta e na outra, nós vamos fazer da mesma forma até o final do nosso trabalho. Então, sempre trarei iniciada. Então, eu fiz os 4 pontos altos e os 3 quadrados. Vou fazer aqui uma vez leque sobre leque, para não restar dúvidas para vocês. Vou fazer uma corrente, que é essa corrente aqui. Vou no meio do leque, vou fazer leque sobre leque. Vou fazer os 4 pontos altos, que são 2 pontos altos, uma corrente, e no mesmo leque, leque sobre leque, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, vai ficar sempre desta forma. Vou fazer aqui uma corrente. Então, até aqui, de um lado e do outro, nós vamos fazer sempre copiando, mesmo que nós fizemos na carreira anterior. Agora, vamos aqui no meio, é onde vai ser o nosso gráfico. Então, eu fiz aqui uma corrente, que é esta corrente aqui. Nesta carreira, na carreira anterior, nós havíamos feito 8 pontos altos. Nesta, eu vou copiar apenas 2 pontos altos. Então, 1, 2. Feito isto, vou continuar fazendo as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 6 correntes, vou pular estes pontos altos da carreira anterior. E aqui, nestas correntes, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e vou copiar os 2 últimos pontos altos. Então, 1
e 2 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste. Agora, eu vou fazer aqui o leque sobre leque, uma corrente, que é esta corrente. No meio do leque, vou fazer leque sobre leque, um ponto alto, 2, uma corrente, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Fiz leque sobre leque, uma corrente, pular esta corrente e copiar este ponto alto. Vou copiar o restante da carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, esta carreira ficou desta forma. Repeti os 4 pontos altos e os 3 quadrados. Fiz leque sobre leque, tanto nesta ponta quanto nesta. Aqui no meio, eu fiz uma corrente, que é essa corrente aqui, copiei apenas os 2 primeiros pontos altos. Na carreira anterior eram 8, nesta eu copiei apenas 2. 6 correntes, pulei 6 pontos altos da carreira anterior. Aqui nas 6 correntes, eu fiz 5 pontos baixos. Deste lado, repeti da mesma forma. Então, fiz 6 correntes, pulei 6 pontos altos da carreira anterior, copiei apenas os 2 últimos pontos altos. E repeti o restante da carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Fiz aqui uma corrente, que é esta corrente. Vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2. Nas correntes, vou acrescentar 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nesta carreira, nós ficamos aqui com 4 pontos altos. Vou continuar fazendo as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito isto, na carreira anterior, nós fizemos aqui 5 pontos baixos. Nesta carreira, eu vou fazer apenas 3. Então, vou pular o primeiro ponto baixo, vou copiar apenas os 3 pontos baixos do meio. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Pulei o primeiro e não vou fazer nada sobre o último. Ficamos aqui com 3 pontos baixos. Vou fazer as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes, deste lado vou fazer da mesma forma. Vou acrescentar nas correntes os 2 pontos altos. 1 e 2. E vou repetir os pontos altos, os 2 pontos altos da carreira anterior. 1 e 2. Então, aqui nós ficamos também com 4 pontos altos. Vou repetir o restante da carreira e já trago. Essa carreira ficou desta forma. Copiei esse início e o final. Aqui no meio, repeti os 2 pontos altos da carreira anterior, fiz 2 pontos altos nas 6 correntes da carreira anterior. Fiz 6 correntes. Aqui no meio, nós havíamos feito na carreira anterior 5 pontos baixos. Nesta carreira, nós vamos fazer apenas 3. Pular o primeiro e não fazer nada sobre o último. Fiz aqui 3 pontos baixos. 6 correntes, deste lado, fiz da mesma forma. Nas correntes, acrescentei 2 pontos altos, copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. Agora, vamos para a próxima carreira. Já iniciei esta carreira até os 4 pontos altos da carreira anterior, apenas copiei. Agora, nas correntes, eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Nesta carreira, nós vamos ficar com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou continuar fazendo as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes. Na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos baixos. Nesta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo. Vamos repetir apenas o ponto baixo do meio. Então, vamos pular o primeiro. Não vamos fazer nada sobre o último. Então, no ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Feito isto, vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui próximo aos pontos altos, vou fazer 2 pontos altos nas correntes, 1 e 2. E repetir os 4 pontos altos da carreira anterior. Deste lado também, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Então, 4, 5,
6 pontos altos. O restante da carreira, vou apenas copiar. Vou completar e já trago. Então, assim ficou esta carreira. Repeti deste lado e deste. Aqui no meio, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e acrescentei 2 pontos altos. Ficamos com 6 pontos altos. 6 correntes. Na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos baixos. Nesta, nós vamos copiar apenas o ponto baixo do meio. Vamos pular o primeiro, não vamos fazer nada sobre o último. 6 correntes, nas correntes acrescentei os 2 pontos altos e copiei os pontos altos da carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira é a primeira carreira que nós fizemos, esta de 6 correntes aqui no meio. É a primeira e a última carreira do nosso gráfico. Então, vamos a ela. Já iniciei esta carreira até os 6 pontos altos. Copiei os 6 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, aqui nas correntes, agora eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos um total de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes, vou próximo ao ponto, feita as 6 correntes, vou próximo aos outros 6 pontos altos deste lado e nas correntes vou acrescentar também 2 pontos altos. 1 e 2. E vou repetir os pontos altos, os 6 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, ficando aqui também com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou finalizar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, finalizei aqui esta carreira. Copiei até o leque e até o leque deste lado. Aqui no meio, copiei os 6 pontos altos da carreira anterior e nas correntes acrescentei 2 pontos altos. Ficamos com 8 pontos altos, mesma quantidade que iniciamos aqui. Então, 8 pontos altos. Fiz 6 correntes, que foram essas 6 correntes deste lado, da mesma forma. Acrescentei 2 pontos altos nas correntes e copiei os 6 pontos altos da carreira anterior. 8 pontos altos, a mesma quantidade que fizemos aqui. Então, esta carreira é a nossa primeira carreira. O nosso gráfico é somente isso. É muito fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira de 5 pontos baixos aqui nas correntes. E assim sucessivamente, carreira a carreira. É bem fácil. Vou deixar aqui um pouco parado, caso queiram tirar um print, para depois sanarem as dúvidas. Mas eu acho que eu consegui explicar tudo direitinho. Então, agora eu só vou repetindo este gráfico até o comprimento desejado. Vou fazer e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já adiantei aqui até o comprimento desejado, vocês vão fazer até o comprimento desejado. E trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Na aula, nós fizemos até esta carreira, que são os 8 pontos altos de um lado e do outro, e aqui no meio, 6 correntes, a mesma carreira que nós fizemos aqui no início. Depois, só fui repetindo. Fiz a carreira de 3 pontos baixos no meio, depois a carreira de 1 ponto baixo no meio. Depois, novamente, repeti a carreira de 8 pontos altos, com as 6 correntes no meio. Somente isso, aqui deste lado e deste, apenas repeti o mesmo que eu já vinha fazendo. Fiz assim, alguns gráficos, por algumas carreiras, e finalizei aqui com a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. Nesta carreira aqui, na última carreira que nós vamos fazer, nesta carreira, quando vocês forem finalizar o trabalho de vocês, nesta carreira,
aqui no meio, ao invés de fazer 6 correntes, que é esta quantidade de correntes, vocês vão fazer apenas 2 correntes. Então, ao invés de 6 correntes, farão apenas 2. Porque aqui no início, nós fizemos 6 correntes, porém, pulamos apenas 2 pontos altos. Estão vendo? Então, aqui nós vamos encerrar da mesma forma. Vamos fazer apenas 2 correntes. Para ficar a quantidade de pontos altos certinho. A mesma quantidade de pontos altos que nós iniciamos, nós vamos encerrar aqui. Então, aqui no meio teremos 2 correntes. Já que teremos 2 correntes, faremos apenas 2 pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, aqui nas correntes. São 2 correntes, fiz 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, fiz assim até o leque. Aqui no leque, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio, nós fizemos uma corrente. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Deste lado, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui eu fiz uma corrente, então, vou fazer um ponto alto. Aqui, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio, nós fizemos apenas 2 correntes, então, faremos 2 pontos altos. Deste lado, da mesma forma, até completar a nossa carreira. Feito isto, agora eu vou fazer a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui já no primeiro espaço, no próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou fazer assim nas laterais. Aqui nos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para fazermos a última carreira. Então, como prometido, já fiz aqui os meus pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando assim com 3 pontos altos, por causa das 3 correntes que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2 no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira em cima dos pontos altos, nós vamos fazer uma carreira de 3 pontos altos tombados. Novamente, 3 correntes, 1, 2, 3, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, fiz 3 pontos altos tombados. 1, 2, 3 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vamos contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esta é a nossa última carreira. Lembrando a vocês que é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. E a quantidade de pontos que vocês vão pular aqui também depende do ponto alto de vocês. Eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no quarto. Mas vocês vão adaptar aí à vontade de vocês. Ok? Vou finalizar esta carreira. E quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta. Nas laterais, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. E em cima dos pontos altos, uma carreira de 3 pontos altos tombados. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!